Boa tarde, pessoal. Meu seminário então vai ser sobre detectores alternativos, basicamente o uso do LSD, Evaporative Light Scattering Detector, o CAD, que é o Charged Aerosol Detector, e o ECD, que é o Electron Capture Detector. Vamos falar sobre características, limitações e aplicações. Eu dividi o trabalho em introdução, princípios da técnica, aplicações, vantagens e desvantagens de cada um dos três, e depois conclusões e referências bibliográficas. Eu juntei os três para repassar, para a gente relembrar. Então, começando pelo LSD, ela foi uma técnica inventada em 1966 por uma empresa particular, a Union Cambridge, na filial australiana, e se tornou disponível apenas 15 anos depois, na década de 80, após refinamento da técnica, principalmente no que tange à redução do diâmetro do capilar do nebulizador, o aumento da velocidade linear da fase imóvel e a eficiência da produção do aerossol. Hoje em dia, ele é um dos principais detectores utilizados com HPLC, podendo ser acoplado ao espectrômetro de massas e RMN, e pode fornecer detecção simultânea de até 4 sistemas independentes de HPLC. O interesse por esse detector vem sendo aumentando de forma crescente, como pode ser visto nesse slide, do número de publicações utilizando esse detector, principalmente por causa da compatibilidade com gradientes de eluição, o baixo custo, a facilidade de operação e a insensibilidade da detecção a variações de temperatura. Quando a gente compara com os detectores mais comuns, né, de análise por HPLC, nós temos algumas limitações de cada uma das técnicas, por exemplo, o V visível, né, que é necessário que os analitos tenham cromóforos que absorvam na região do UV. O índice de refração é muito sensível às variações de temperaturas e à composição da fase móvel, sendo inadequado para eluição por gradiente, e se tratando de matriz complexa, muitas vezes a gente precisa dessa eluição por gradiente. O espectrômetro de massas, que é o padrão ouro, tem elevado custo para aquisição e manutenção do equipamento. E aí, então, o espalhamento de luz evaporativo, que é o LSD, que faz a análise de compostos menos voláteis do que a fase móvel. Então, os analíticos têm que ser obrigatoriamente menos voláteis que a fase móvel e permite uma eluição por gradiente. Os princípios da técnica, portanto, nós temos três etapas principais desse detector e todas essas etapas elas são interrelacionadas e se co-influenciam, que é a etapa de nebulização, com eluente da coluna cromatográfica, que vai ser nebulizado, a etapa de evaporação da fase imóvel e a etapa de detecção, que é a medida de intensidade dessa luz espalhada pelas moléculas do analito, né, que formam partículas e que atravessam, né, uma radiação, ou seja, um laser atravessa nesse detector e bate nessas partículas do analito formada e o retroespalhamento dessa detecção gera sinais fotoespalhados. Então, nas três fases, elas, lembrando, né, elas se co-influenciam e estão relacionadas. Se a etapa 1 for bem feita, a etapa 2 bem feita, a etapa 3 a detecção vai ser sensível e vai ser possível detectar o analito. Pegando então a etapa 1, né, o eluente ele é convertido em uma névoa gasosa, que é chamada de aerossol. Esses gases carreadores eles estão em alta velocidade, normalmente são nitrogênio ou ar comprimido. E aqui tem um ponto de atenção, que é essa velocidade da vazão do gás carreador, que deve ser ajustada de acordo com a velocidade da fase móvel. Então, a fase móvel chega no detector com uma velocidade que deve ser compatível com essa velocidade do gás. As propriedades da fase móvel também influenciam, isso é um ponto de atenção, né? A densidade, a viscosidade e a tensão superficial influenciam diretamente nesse tamanho das gotículas formadas do aerossol. Eles já quantificaram matematicamente como que se relacionam cada uma desses parâmetros e propriedades da fase móvel com o diâmetro das gotículas do aerossol, né? Então, portanto, se você tem um aumento da diferença entre a velocidade do carregador da fase móvel, você tem velocidade do gás e da chegada da fase móvel no detector. Isso influencia diretamente no tamanho das gotículas do aerossol e vai impactar diretamente na sensibilidade desse detector. Se a velocidade do gás carreador for muito baixa, por exemplo, relacionada à velocidade com que a fase móvel chega nesse detector,
A fase móvel não vai ser totalmente nebulizada e posteriormente evaporada, resultando, portanto, no aumento do nível de ruídos da linha de base do cromatograma. A fase móvel, então, a fase 2, então, que é a evaporação da fase móvel, também tem esse ponto de atenção, que é o aquecimento do tubo de evaporação, que deve ser uma temperatura adequada para que haja correta e 100%, né, evaporação da fase móvel, mas sem que haja perdas do composto, né, do analito que você quer determinar por decomposição térmica. Então, o uso de baixas temperaturas, ela favorece a formação de partículas maiores e mais uniformes, o que aumenta a sensibilidade do detector. Porém, se as condições de temperatura forem baixas e não proporcionarem uma boa evaporação da fase móvel, você pode ter ruídos na linha de base do cromatograma, porque você ainda tem fase móvel passando pelo detector, e não é o ideal. E aí, por outro lado, se você tem temperaturas extremamente altas, pode levar a uma perda de sensibilidade na detecção, porque você está sublimando o analito. Então, esse equilíbrio dessa temperatura deve ser garantido. Eles também já fizeram a matemática desse equilíbrio da temperatura, e a resposta do detector, então, ela é influenciada pelo tamanho das partículas do analito, que por sua vez é dependente do diâmetro médio das gotículas do aerossol formado na etapa de nebulização e da concentração e densidade do analito. E a etapa 3 de detecção, né, que é após a etapa de evaporação, as partículas do analito são transportadas pelo gás carreador para essa célula óptica, atravessam um feixe de laser que é retroespalhado e esse sinal é medido por um fotodiodo ou um fotomultiplicador. O tipo de interação das partículas do analito com a radiação eletromagnética, né, ou seja, o laser, depende do tamanho dessas partículas, da forma e das propriedades dessas partículas formadas no processo de nebulização e evaporação e também no comprimento de luz incidente. Aí eles também já relacionaram a área do pico cromatográfico com a massa do analito injetado, então quanto maior a área, maior a massa. E, portanto, vamos para as aplicações, vantagens e desvantagens desse método. Ele é super versátil, ele tem a habilidade de detectar todas as classes de compostos, pode ser utilizado uma ampla variedade de solventes, tanto para cromatografia na fase normal como para cromatografia na fase reversa, não é afetado por mudanças na temperatura ambiente, é de fácil operação e quase não necessita manutenção. Isso que depois eu vi em outros seminários que não é tão fácil assim a operação. E a sensibilidade dos equipamentos mais recentes é equivalente à dos detectores de índice de refração e ainda melhor do que aqueles de ionização em chamas ou detecção UV, operados em vários baixos comprimentos de onda. E em relação às desvantagens, a restrição, né, quanto à volatilidade da fase móvel e do analito, é necessário que a fase móvel seja mais volátil que o analito, e senão resíduos vão depositar na câmera ou senão bloquear a célula óptica de liberação do laser. E o limite de quantificação deve ser acima de 0,1 microgramas por ml, porém, se a gente fizer etapas de pré-concentração da amostra e limpeza prévia, é possível que o limite de quantificação seja bem menor. E a gente já viu aqui nessa disciplina, nessas etapas de concentração da amostra. Então, para esse tipo de detector, pode ser importante. E uma outra desvantagem é que é necessário um compressor de ar que seja capaz de fornecer 5 litros por minuto de ar comprimido e filtrado. E um cilindro, por exemplo, ele pode durar de 4 a 8 horas, e às vezes você precisa que a corrida seja feita em mais do que esse tempo, então é necessário um compressor de ar que forneça nesse volume de ar comprimido. E o solvente, lógico, ele tem que ser conduzido por um exaustor para fora do laboratório. O outro detector é o CAD, né, que é o Charge Aerosol Detector. Ele foi também feito por uma empresa em 2005, a SA Bioscience. Várias publicações destacaram vantagens de sensibilidade e linearidade do CAD frente ao LSD, e o LSD também mostrou picos irreprodutíveis durante corridas cromatográficas com alta carga de amostra, e às vezes esse detector foi melhor nesse sentido, o CAD, né? Então,
Mais uma vez, relembrando algumas desvantagens dos outros detectores frente ao CAD. Então, o detector de condutividade, ele possui baixa robustez frente ao CAD, o índice de refração, baixa sensibilidade, o espectrômetro de massas, elevado custo para aquisição e manutenção, e a espectroscopia de ressonância magnética nuclear, o RMN, ele está relacionado também ao alto custo de equipamento e manutenção, uma operação complexa e problemas na linha de base e escalonamento, né? Então, a gente pensar no dia a dia de um laboratório de controle de qualidade, por exemplo, o RMN talvez não seja a melhor escolha. Também mostra nesse gráfico a crescente, né, utilização desse tipo de detector com o passar dos anos, desde o ano que ele foi criado, mostrando, portanto, a viabilidade do uso desse detector e como que é feita, então, a técnica. O eluente chega, né, no detector, quando ele chega no detector, ele também é convertido em pequenas gotículas com a ajuda de uma corrente de gás nitrogênio. Tem um tubo de evaporação que produz partículas secas a partir dessas gotículas que foram formadas no aerossol, mais ou menos como o LSD. Porém, aqui você tem que essas partículas são carregadas positivamente quando passa por uma descarga, né, que eles chamam de descarga corona, que transfere cargas, portanto, para essas partículas secas nessa câmara de mistura, né, dessa etapa 6. A etapa 8, que eles chamam de ion trap, é na verdade uma remoção de um excesso de carga, que né, ion trap seria tipo a armadilha de íons, para que chegue na próxima etapa, que é um eletrômetro altamente sensível com as partículas carregadas, mas sem excesso, porque é uma parte de detecção bem sensível. E a partir daí é que é gerado o sinal, que, portanto, é super dependente da qualidade com que essas partículas são criadas e também da massa do analito, que determina essa resposta quase que universal para determinados tipos de analitos. As aplicações, então, eu separei de acordo com algumas classes moleculares, né, de acordo com esse princípio, onde você faz o aerossol, cria a partícula seca, depois você coloca carga nessa partícula e detecta essa carga, ela pode ser usada para substâncias que se comportam como semi e não voláteis, e uma observação importante é que se a fase móvel consistir apenas de componentes voláteis, é possível a transferência direta de métodos desse detector para a espectrometria de massa, porque você está avaliando partículas carregadas, assim como o Massas faz. É possível, né, avaliar perfil de impurezas de insumos farmacêuticos ativos, né? Então, nesse quadro tem alguns tipos de analitos de fármacos, onde foram usados o HPLC acoplado ao CAD para verificar perfil de impureza. Também já foram aplicados para avaliação de aminoácidos e também extratos vegetais, que, né, são matrizes complexas. Os recipientes também há bases de lipídios, polietilenglicóis e ácidos graxos, moléculas de açúcares e derivados de açúcares, contra íons e outras moléculas. E aqui também nessa tabela mostra os resultados dessas classes de recipientes quando foram avaliados por HPLC acoplado ao CAD. Com vantagens e desvantagens, nós temos essa, né, como eu já citei, a capacidade de transferir diretamente os métodos desenvolvidos para o espectrômetro de massas, a capacidade de detectar substâncias não cromóforas e sob condições apropriadas para moléculas e propriedades físico-químicas comparáveis. A resposta do CAD é bastante semelhante e universal. Isso é super importante, pois pode ser utilizado para fins de quantificação quando não estiverem disponíveis padrões de referência de uma substância. Nas desvantagens, o sinal do CAD não é robusto a mudanças na fase móvel, pois o sinal pode aumentar com o aumento das quantidades de modificador orgânico devido a uma maior eficiência de transporte, maior volatilidade e menor viscosidade em comparação com efluentes aquosos. Isso é um super ponto de atenção, porque a resposta quase universal que eu apresentei como uma vantagem, ela pode não ser verdadeira, então, para eluição em gradiente. E o aumento da resposta sob influência do aumento da porcentagem de um modificador orgânico
não seguem uma tendência linear, né? Especialmente para um teor de modificador orgânico superior a 80%, o efeito pode ser muito imprevisível para diferentes analitos. Então, quando a gente tem essa eluição em gradiente, pode ser que essa vantagem que eu citei ele não seja uma resposta universal e pode não ser utilizada quando não tem padrões disponíveis daquela substância. E como nós estamos lidando com substâncias complexas, com matrizes complexas, e muitas vezes é necessário eluente em gradiente, ou seja, com diferentes concentrações de fase móvel e essa fase móvel contendo reagentes orgânicos, talvez o CAD pode apresentar sérias limitações. Mas para tentar superar essa limitação, eles desenvolveram essa técnica de edição pós-coluna de modificador orgânico para melhorar, portanto, esses sinais de relação sinal-ruído, né? Uma vez que essas intensidades do sinal são significativamente aumentadas quando se usa essa técnica de edição pós-coluna, ela pode ser uma ferramenta útil para melhorar os limites de quantificação e de detecção do método. Então, aqui nesse gráfico mostra, né, quando eles usam essa técnica de edição pós-coluna com acetonitrila e o pico sem essa utilização dessa técnica. Então, o comportamento do sinal e da intensidade do sinal depende da densidade do analito, da sua tendência de formar pares de íons com características da fase móvel e da área de superfície, não apenas da concentração de massa. Portanto, quase a universalidade da resposta do CAD é restrita a moléculas fisicoquimicamente relacionadas sob condições isocráticas que geram áreas de superfície relativas semelhantes durante a formação das partículas. Agora, o último detector, que é o Electron Capture Detector, o SED, ele foi inventado por cientistas em 57, diferente dos dois outros que foram desenvolvidos dentro de empresas. É usado para detectar moléculas e átomos de um gás via ionização por captura de elétrons e é usado para detectar compostos halogenados que absorvem elétrons. Então, é um detector que mede a condutividade elétrica de uma corrente de gás eluente resultante da exposição da radiação ionizante de um radionuclídeo. Ele é um detector seletivo, né, para moléculas de analitos que conseguem capturar elétrons, então mais especificamente compostos halogenados, organometálicos e compostos contendo grupo funcional nitro. O detector ele possui uma fonte de radiação a partir do níquel 63 e que tem uma folha, né, dentro da célula do detector que emite essas partículas beta. Então, a partir de uma fonte de radiação é gerado partículas betas carregadas negativamente. Essas, por sua vez, encontram o gás que está dentro da célula, normalmente é um gás nitrogênio, gerando, portanto, elétrons. Então, esse elemento radioativo negativo encontra as moléculas do gás e geram elétrons. Esses elétrons geram uma corrente ali dentro dessa célula, e é uma corrente contínua de fundo. Então, ele gera esses elétrons que geram essa corrente contínua de fundo. Normalmente, o nitrogênio é usado porque é um gás de compensação devido ao seu baixo potencial de ionização, né? Baixa energia de excitação, para que sejam gerados esses elétrons. A importância desses elétrons e dessa corrente contínua que é gerada ali, constante, é porque os analitos eles conseguem absorver esses elétrons e quando eles absorvem esses elétrons, eles geram uma redução naquela corrente de fundo que era constante. E a partir dessa redução é que é medido o sinal do detector. Então, quando há componentes eletronegativos presentes no gás de arraste, a corrente de fundo é reduzida, porque esses componentes capturam os elétrons. E o tamanho dessa redução na corrente permanente é que é proporcional à concentração do analito. O detector de captura de elétrons é um detector seletivo para compostos eletronegativos, como já foi dito. Os gases de arrastes devem ser puros e secos. Oxigênio e água contribuem para uma linha de base ruidosa, se estiverem presentes nos gases transportados ou de reposição, mesmo que em pequenas quantidades. Quando otimizado, o detector pode atingir uma sensibilidade bem significativa
Ele pode melhorar o desempenho com um modo pulsado, que mantém essa corrente constante na célula do detector, e aí qualquer variação nessa corrente é um sinal para essa concentração do analito. É super importante a limpeza do detector, que muitas vezes significa o cuidado com a preparação da amostra. Essa parte de preparo da amostra é muito importante para fazer a manutenção e a sensibilidade correta do detector. E é possível alterar a composição do gás de compensação para desacelerar os elétrons emitidos pela folha radioativa e melhorar a captura dos elétrons das moléculas do analito, porque às vezes as moléculas geradas a partir da folha radioativa elas têm uma velocidade muito alta e que às vezes não dá nem tempo da molécula do analito capturar esses elétrons. Então, às vezes eles usam 5% de metano ou algum outro gás para poder reduzir essa velocidade com que os elétrons são gerados para que tenha tempo hábil das moléculas do analito capturarem esses elétrons. Então, concluindo, o primeiro detector, o LSD, ele é recomendado para substâncias que não são sensíveis a altas temperaturas, pode ser aplicado para análise de todas as classes de produtos naturais, por exemplo, de matrizes complexas, é compatível com a eluição ingrediente, onde a mudança da composição do solvente não interfere na linha de base, pode ser utilizado qualquer tipo de solvente, independente da sua polaridade, desde que sejam voláteis na temperatura de evaporação escolhida, e também pode ser aplicado uma ampla faixa de temperatura de evaporação. É uma técnica versátil, de fácil operação, não necessita derivação de amostras. O detector independe de mudanças de temperatura, composição e variação do fluxo de fase móvel. Pode ser adotado como uma alternativa e também como um aliado ao detector UV, por ser de baixo custo, possibilitar detecções em curto espaço de tempo e não necessitar de grupos cromófilos nas substâncias a serem analisadas. O uso dele vem crescendo significativamente devido às suas vantagens, mostrando que é uma valiosa técnica de detecção para análise de produtos naturais ou outras matrizes complexas. Já o detector CAD é considerado mais sensível que o LSD. A aplicação do detector CAD no campo compendial não é muito difundida, porque existe apenas um fabricante desses sistemas e tem apenas 3 compêndios no mundo que usam esse detector nas suas monografias. O detector CAD pode ser uma ferramenta valiosa na análise de purezas de ativos de várias classes de compostos. Esse detector não pode ser usado para todos os tipos de analitos, porque as moléculas voláteis não são detectadas. Portanto, é interessante combinar técnicas. A menos que os aspectos de caracterização, que é exclusivos de espectrômetro de massa e RMN, seja necessário, o CAD pode ser visto como substituto econômico para análise de rotina de substâncias com perfis de impurezas conhecidos, pois possui uma sensibilidade semelhante ou até superior e é possível uma instrumentação de mais baixo custo. O último detector, né, de captura de elétrons é um detector seletivo para compostos eletronegativos, especialmente halogênios. Podem ser necessários a adição de outros gases inertes na célula do detector para aumentar a captura de elétrons pela molécula do analito, e novas gerações desses detectores já foram desenvolvidas com fontes de elétrons não radioativas. Aqui algumas referências e obrigada.